Uma das principais promessas de Lula durante a campanha eleitoral era a quebra dos sigilos impostos pelo governo Bolsonaro em cima de vários temas. Hoje, a promessa começou a ser cumprida. O governo Lula tirou o primeiro sigilo de informações impostas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, publicou nas redes sociais que os nomes de quem visitou a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro estão disponíveis. O ex-presidente colocou 100 anos de proteção às informações com a justificativa de que eram privadas. Segundo o jornal Estado de São Paulo, quem mais visitou Michele Bolsonaro foi Nídia Regina Limeira de Sá, membro do Conselho Nacional da Defesa da Pessoa com Deficiência. A ex-primeira-dama também recebeu pastores, estilistas e cabeleireiros. Vamos ao debate. Eu começo aqui por você, Vilhena. Como é que você vê essa questão do sigilo? Foi muito usada ali na campanha, o Lula fez promessa de revogar esse sigilo. Quando chegou no poder, sentiu que precisava de mais tempo de análise, mas para não descumprir a palavra, abriu ali um período de análise e agora está vindo aos poucos o que eles consideram importante revelar. Saiu alguma coisa de relevante aí dessa primeira quebra? Veja, a regra na República, né, o artigo 37 da Constituição, é a transparência. Na República não deve haver informação sigilosa, né? A exceção é o sigilo. E concede-se ao chefe do Estado a possibilidade de declarar sigilo sobre aquilo que diz respeito a interesses do Estado que podem fragilizá-lo em face de nações hostis, né? Em face de riscos muito grandes. O que aconteceu durante o governo Bolsonaro foi um uso abusivo desse sigilo sobre todo e qualquer assunto que poderia colocar em risco a própria, figura política dele e de seus filhos, de seus familiares. Isso não tem nada a ver com a razão pela qual foi criada uma legislação de sigilo. Porque não está aqui em defesa a integridade do Estado brasileiro, mas sim a privacidade de um político que, ao assumir um cargo dessa relevância, perde uma grande parcela da sua privacidade. O homem público tem uma esfera de privacidade que é muito menor do que cada um de nós, certo? Então, na realidade, há um uso abusivo. Eu acho que foi uma medida muito correta. Ao invés de quebrar todos esses sigilos, submeteu-se à Controladoria Geral da União, ao ministro responsável, doutor Vinícius, para que ele aferisse o que é realmente matéria de sigilo e corresponde àquilo que a legislação permite e o que não é. Eu acho que nós vamos ter agora uma série de coisas bizarras que nós vamos assistir. Não há nenhum problema no caso aí da primeira-dama, receber o cabeleireiro, etc. Está tudo em ordem, não há nenhum problema. Mas o que você não pode é proteger coisas que ferem o Estado, né? Então é isso que nós... Criminosos foram lá, pessoas que foram defender interesses indefensáveis estiveram no palácio, dinheiro foi usado com alguma coisa ilegal, indevida, a saúde pública do presidente, quando ele ia para o encontro com crianças, estava protegido, ele pôde colocar em risco a saúde pública. Todas essas coisas são objeto de interesse público e a Constituição determina que sejam públicos, abertos ao conhecimento público. E como é sigilo, a gente não sabe exatamente o que tem lá, mas a gente fica imaginando. Agora, tem uma lista de temas desses itens que estão sob sigilo. Então, Pazuello, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vacinação do Jair Bolsonaro, rachadinhas do Flávio Bolsonaro, mensagens do Itamaraty sobre a prisão de Ronaldinho Gaúcho no Paraguai, mensagens entre General Heleno e Carlos Bolsonaro e os visitantes no Palácio do Planalto e residência oficial. Quer dizer, sobre todos esses temas pode aparecer alguma coisa, não se sabe exatamente o que. Hélio Beltrão, o que você acha disso? Eu acho muito ruim. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Primeiro, eu acho que deveria haver transparência basicamente total de tudo que o Estado faz, salvo informações muito específicas que sejam do interesse do país, não do Estado, mas do país, que sejam ruins, que sejam reveladas, se forem reveladas, que isso pode prejudicar o país, o Brasil. Não é o caso de nada do que a gente está discutindo aqui em geral, tá certo? Eu entendo quando é uma situação ou uma informação de interesse exclusivamente pessoal, ela poderia
ser mantida em um sigilo. Eu entendo isso. Mas, mesmo no caso da agenda da primeira-dama, em geral, não estou falando só da Michelle, mas em geral, principalmente quando tem visitas que são envolvidas com o Estado, como é o caso do interesse dela, de deficientes públicos e tal, ela recebeu essa pessoa da secretaria, eu acho que tem que ser público. Tá certo? Então, eu sou contra a regra como ela está sendo usada hoje. Talvez eu seja até contra certos aspectos da regra e como ela está sendo usada. Agora, a primeira informação liberada é a informação para expor a primeira-dama. E a gente viu que não tem nada demais, mas para expor a primeira-dama. Isso eu acho que não pega bem. Isso vai ser lido, de novo, como uma espécie de revanchismo. Você tá, a primeira coisa que liberaram foi a da primeira-dama. O Lula tinha dado 30 dias para a CGU avaliar em detalhes os sigilos. Mesmo antes dos 30 dias, resolveram já liberar. Logo, a primeira coisa é a da primeira-dama. Acho que pega mal, não seria necessário. Podia ter esperado para liberar tudo junto. Acho isso ruim, Felipe. Isso é ruim porque a gente precisa apaziguar o país. Esse discurso de apaziguar com ações que não são apaziguadoras é o pior cenário possível. Se você não quer apaziguar e não apazigua, é menos pior do que você ter um discurso apaziguador no qual você está sendo revanchista na nação. Obrigado, Hélio. Zambelli, eu quero sua avaliação, evidentemente, sobre esse caso, mas o fato de ter sido revelado, por exemplo, cabeleireiro da primeira-dama, e essa ter sido a primeira revelação dessa lista de sigilos, não pode gerar uma reação de, olha, não tem nada, estão revelando só questões íntimas, quer dizer, é revanchismo, é vingança, do ponto de vista até estratégico, não seria melhor fazer de outra maneira? Eu acho que esse episódio ele não mostra nenhuma ilegalidade, não tem nenhuma conduta irregular por parte da ex-primeira-dama. Inclusive gerou uma reação dela, ela mesma fez ironia, né? Ela reagiu na rede social dizendo assim, ó, tá errado, não é cabeleireira, é manicure e tal, quer dizer, esse tipo de... Então entra como anedota. Eu acho que desvaloriza um pouco esse esforço que o governo está fazendo de fato trazer à tona informações, enfim, que denotem algum tipo de conduta irregular do antigo governo. Agora, é importante a gente pontuar por que era feito esse mecanismo de banalizar o sigilo que o ex-presidente adotou. Os jornalistas, com a lei de acesso à informação, eles ganharam um instrumento muito poderoso para monitorar e acompanhar os passos dos agentes públicos, né? E muitas vezes, via a lei de acesso, o governo ou o ente público era obrigado a informar listas de frequentadores, listas de contatos e tal. Isso gerava um insumo muito poderoso para reportagens que iam estabelecer, às vezes, conexão. Tem um sujeito aqui que tem uma acusação contra ele que teve acesso ao palácio. Isso gerava uma polêmica, uma matéria que principalmente foi uma manchete de jornal. O que o governo fazia para evitar esse tipo de encrenca? Banalizava e mandava botar tudo sob sigilo. Aparentemente está acontecendo isso, está ficando claro que era um instrumento para você impedir que as investigações fossem a fundo. Agora, esse episódio, de fato, como o Hélio falou, ele mostra que tem uma coisa ali meio de, sabe, de tentar, parece que provocar. Eu acho que, assim, todo dado de quem frequenta lugares públicos tem que ser aberto. Então, não vejo problema na divulgação. Só acho que o timing, talvez fosse mais poderoso do ponto de vista da comunicação para o novo governo, apresentar algo que fosse ou ilegal ou irregular, e não é o caso. Casão, o que você acha? Então, primeiro assim, o que é legítimo se fala em voz alta, né? Se é legítimo se fala em voz alta. Vocês, como vocês falaram, não tem nenhuma ilegalidade lá, não tem ninguém suspeito lá visitando. Por que o sigilo desse caso? Aí eu fiquei pensando aqui enquanto vocês estavam falando, será que não foi uma estratégia? No meio de sigilos de rachadinha, de cartão de crédito, disso, daquilo, você joga um sigilo lá, que não tem nada a ver, que não tem nada irregular, que se você, apostando que o novo governo ia atacar exatamente ali, e na hora que abre, não acontece nada e vira deboche e desclassifica a estratégia de quebrar o sigilo, né? Eu acho que, na minha opinião, assim, eu acho que teve uma estratégia. Esse caso, esse sigilo da primeira-dama, eu acho que entra com uma estratégia do governo anterior para colocar no meio de coisas... A serem escondidas? A serem escondidas, uma coisa que não precisa ser escondida. E na aposta que os caras, quando vão quebrar o sigilo, eles vão atacar a primeira-dama para tentar desmoralizar. E aí ataca lá, não tem nada e vira deboche, vira, sabe, vira uma piada, como você falou, e aí desclassifica
a atitude. Eu acho que errou começar por aí. Eu acho que errou, na minha opinião. Mas também acho que a gente tem que tomar cuidado. É o seguinte, o erro é ter colocado isso sob sigilo. Exatamente. Abrir um sigilo demonstrando, não há nenhum problema. A gente precisa o também... lance é estratégia. Eu falei de estratégia. Como eu não sou estrategista político, mas dizer o seguinte, a gente não pode também errar não pode errar na acusação de quem está mais errado. Estabelecer simetrias. Quer dizer, a simetria não faz sentido o governo utilizar de um instrumento importantíssimo para a preservação do cerne do Estado, como o Hélio falou, são pouquíssimas informações, sua tecnologia nuclear, suas estratégias bélicas, para proteger a quem vai, ou quem sai, ou quem entra do Palácio do Planalto. Você não pode fazer isso. Aí depois, a grande discussão, como você falou, passa a ser sobre o cabeleireiro. Não é isto. O problema é um governo que se escondeu, que colocou um véu sobre aquilo que deveria ser público. Eu acho assim, você falou de erro, né? Que não teve. Eu pensando agora, assim, não teve erro. Ele fez o sigilo que ele podia fazer. E o Lula quer quebrar o sigilo e escolheu esse caminho. Para mim, foram duas estratégias. Funcionou a estratégia do Jair Bolsonaro, não funcionou a estratégia do Lula. Porque a primeira. Talvez eles tinham certeza que iam quebrar esse sigilo e ia acontecer alguma coisa. Alguma coisa que você está vendo e não aconteceu. Aí o jogo vira um pouco, cai um pouco de descrédito. Eu acho que tudo tem estratégia, né? Você faz um programa, você tem as estratégias de colocar os temas, a gente tem estratégia para debater, eu fico ouvindo, aquele que fala primeiro já fica um pouco mais tenso, porque vai dar opinião, aí os outros vão desenvolvendo. Isso tudo são estratégias. Vilhena, se aparecer por acaso, porque a gente vê alguns casos que envolveram processos, iniciativas do ponto de vista jurídico ou legislativa. Eduardo Pazuello estava envolvido na conduta da pandemia, que foi questionada e contestada pela própria CPI da pandemia. Aqui tem o caso envolvendo até a prisão do Ronaldinho Gaúcho no Paraguai, tem o caso envolvendo rachadinhas de Flávio Bolsonaro, que gerou todo um processo judicial. Hoje há ali uma disputa, inclusive, para o cargo de PGJ do Rio de Janeiro, e nessa disputa para quem vai ser o escolhido tem o componente de a possibilidade de retomar essa investigação ou não. A pergunta é a seguinte: se surgir numa quebra, numa revogação de sigilo, né? A gente não está falando aqui de justiça decretando quebra, é o governo ali dando transparência, jogando luz àquilo que o governo anterior resolveu obscurecer. Se surgir um elemento incriminador para alguém, mesmo que não sejam os personagens principais, alguém que quis blindar, isso pode agravar a situação jurídica da pessoa? Não tem dúvida. Se essas são informações novas que, se trazidas a um processo judicial já existente, elas são informações legítimas. Ou, se ainda houver tempo, não houver prescrição, elas podem gerar um processo judicial novo, né? Então, é fundamental que nós realmente revoguemos aquilo que não poderia ter sido colocado sob sigilo. E eu acho que grande parte das informações, nisso eu concordo com ela. Quer dizer, grande parte das informações não podem ser, porque numa república, quem assume o poder tem que ter uma vida transparente. Obrigado, Oscar.